Fala, minha galera! Excelente tarde! Vamos que vamos, meu povo! Excelente tarde, excelente tarde! Vamos que vamos! Mais um grande simulado CESP, Sebrasp! Vamos que vamos, meu povo! Excelente tarde, excelente tarde! Vamos que vamos! Hoje é uma temática super especial. Vamos falar acerca do Poder Judiciário, temática altamente recorrente em provas de concursos públicos como um todo, então não é diferente quando nós estamos falando da banca CESP e Sebrasp. Fechado? Vamos lá, vamos de fato trabalhar o nosso simulado para que a gente possa aproveitar e efetivamente gabaritar cada um dos pontos que serão trazidos por aqui. Fechado? Vamos juntos? Vamos nessa? Tá pronto? 100% preparado comigo? Então vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Nesse sentido, olha só, anote aí com a caneta mais brega que você tiver. Nós estamos diante do método AV4.4. De fato, você, num processo de resolução, precisa de uma metodologia, então, método AV4.4, porque toda aprovação está sustentada em quatro grandes pilares de preparação. Então, dentro dessa linha do método AV4.4, nós estamos falando do simulado CESP-Sebrasp, simulado CESP-Sebrasp, e a disciplina que nós estamos tratando é o direito constitucional. Fechado, bacana. Neste quesito, neste sentido, é fundamental que você enxergue, que você delineie pontos que são extremamente importantes nesta jornada de preparação. Então, nesse sentido, é fundamental que você já enxergue de logo a questão de número um, o formato de abordagem da questão, para que você efetivamente não perca algo que é tão importante dentro especificamente da sua jornada. A partir deste quesito, o que é que eu tenho aqui a lhe trazer? O que é importante de você visualizar? Quando eu pego de logo a primeira questão, quando eu pego de logo a questão de número um, o que é que você precisa vislumbrar? O que é que você precisa observar? Sempre assim. Qual é a... Vamos lá, 3 pontos que estão inseridos no que eu chamo de padrão de resolução. Você sempre saber a disciplina, você saber o tema e você saber especificamente o cenário do subtema. Então, esse ponto, ele é bem bacana de você enxergar aqui na seleção da questão, para você visualizar exatamente a maneira como aparece, a maneira como tal ponto ele é objeto de abordagem. Então, vamos lá colocar aqui a questão de número um, questão CESP, SEBRASP, e é fundamental de você enxergar como isso vai aparecer numa temática como essa, que é a temática atrelada ao Poder Judiciário. Então, olha só, a respeito do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item seguinte. Olha só, a competência da Justiça Estadual é subsidiária ou residual, no sentido de que, em linhas gerais, lhe compete julgar as causas que não caibam aos demais ramos do Poder Judiciário. Que questão bacana, que questão interessante. Essa questão ela está atrelada à base estrutural do Poder Judiciário. E é por isso mesmo que é tão importante de você enxergar a linha de um padrão de resolução. Você ter esse padrão vai virar o jogo a seu favor. A disciplina é o direito constitucional, bacana. Dentro dessa linha da disciplina relacionada ao direito constitucional, qual é o cenário? Opa, eu estou falando de que tema? Eu estou falando do Poder Judiciário. E dentro desse cenário relativo ao Poder Judiciário, eu estou falando especificamente da estrutura atrelada às competências, ou seja, as bases de competências
dos órgãos atinentes a esse poder judiciário. Mas isso você verá agora é definido a partir de uma estrutura. Então, quando eu penso no cenário do judiciário, eu brinco aqui que se trata de uma espécie de um joguinho. Lembre aí daquele joguinho de montar o nosso famoso Lego. Olha como é interessante de você enxergar esse ponto aqui. Quando você consegue enxergar esse ponto aqui, fica massa de você conseguir enxergar a linha de abordagem. Olha que show de bola. Olha que bacana. É fundamental você ver isso. Olha que massa, hashtag não pisque, tá? Então, quando eu penso no poder judiciário, eu tenho duas macrojustiças. Eu tenho a base de número um, que eu chamo de justiças comuns, e eu tenho a base de número dois, que já envolve as justiças especializadas. Então, quando eu penso neste cenário de número um, eu tenho um tipo de característica, que são as justiças comuns. Então, quando a pessoa fala assim, vai para a justiça comum, a gente precisa entender que eu tenho mais de uma justiça comum, que eu lhe conto já já quem são esses pertencentes. Então, nós temos as justiças comuns, assim como nós temos as justiças especializadas. Importante você enxergar esse ponto. As justiças comuns, assim como nós temos as justiças especializadas. Pensou nas justiças comuns, olha o raciocínio, sempre você vai olhar da direita para a esquerda, ou seja, a primeira linha das especializadas para depois você analisar a linha das justiças comuns. Imagina que Joaquim está litigando com a empresa de telefonia em virtude, né, do plano que foi especificamente contratado e o que está sendo efetivamente disponibilizado. Então, imagina essa situação hipotética. A primeira pergunta que você vai fazer é: trata-se de matéria militar, sim ou não? Militares. A primeira pergunta que você vai fazer: trata-se de matéria militar? É muito claro que o litígio entre você e uma empresa de telefonia não é uma matéria militar. Trata-se de matéria eleitoral? Você litigando eleitorais, você litigando com uma empresa de telefonia não está atrelado à linha de uma da justiça eleitoral. Envolve matéria trabalhista, sim ou não? Também não, não tem nenhuma relação, porque eu não estou falando de uma relação trabalhista. Então, a matéria não é nem da justiça do trabalho, nem da justiça eleitoral e nem da justiça militar. Então, não envolve as justiças especializadas. Quando isso acontece, a gente vem para as justiças comuns. E aí nós temos a linha dos juízes federais inicialmente. Os juízes federais, eles vão atuar em quais circunstâncias? É importante trazermos esse ponto aqui à tona, tá? Porque não é tão simples de análise como eu falei em relação aos outros. Então, qual é a linha que eu vou analisar? Primeiro, envolve interesse da União. Sim ou não? Ah, não, professor. Não envolve interesse da União. Não envolve interesse União das autarquias federais e das empresas públicas federais. Não, não envolve interesse de nenhuma delas. Então, se envolver interesse de uma delas, a competência é da União. Então, interesse da União, autarquias federais ou
empresas públicas federais. Aí a gente tem as exceções, exceto. Aí a gente pode trazer para um tamanho um pouquinho menor, exceto falência, acidente de trabalho e matérias sujeitas às justiças especializadas. Então, essa é a base. Note, eu preciso enxergar se essas vão aparecer ou não. Ah, professor, elas não aparecem. Então, se elas não aparecem, a competência não é ou não envolve os juízes federais. Então, vai para onde? Vai para os juízes estaduais. Então, note que eu acabo tendo, ou acaba chegando para os juízes estaduais, toda a linha relacionada ao que sobra. Toda a linha atrelada ao que sobra é o que eu vou encaixar na linha dos juízes estaduais. Então, é extremamente importante de você enxergar esse ponto. É isso que você precisa visualizar, ó, para trocar a chave a seu favor. Então, a competência da justiça estadual é subsidiária ou residual, sim, porque é quando não cabe aos militares eleitorais do trabalho e federais, no sentido de que, em linhas gerais, lhe compete julgar as causas que não caibam aos demais ramos do judiciário. Então, note que os demais ramos é justamente a composição dessas justiças que eu acabei de mencionar para você. Então, a questão de número 1, o gabarito é um gabarito corretíssimo. Bem interessante a questão, note que você consegue matar a questão visualizando os aspectos que eu acabei de pontuar para você. Fechou? Bacana? Guardou a informação? Guarda a informação aí com a caneta mais brega que você tiver. Perfeito? Show de bola? Tá bacana? Você, quem é que está por aí? Coloca aqui o nome no chat. Coloca aqui. Coloca aí no chat que eu quero ver. Bacana, bacana, bacana. Depois eu vou falar com todo mundo, viu? Show de bola, show de bola, show de bola. Se você tiver dúvidas, manda para mim pelo WhatsApp. Eu vou deixar no próximo quadro esquemático WhatsApp, porque se você estiver vendo as dúvidas, o melhor é você tirar por lá, já que eu estou fazendo aqui de uma forma muito sequenciada. Fechado? Beleza? Massa. Matamos aí o item 1. Vamos para o próximo item. Vamos para o item de número 2. E já colocando aqui o WhatsApp disponível. Então, o WhatsApp para eventuais dúvidas que você tenha é o 71993811035, tá certo? Lembrando que o simulado está fixado aí nos comentários e depois os quadros esquemáticos estarão disponíveis neste mesmo link. Fechou? Beleza? Vamos buscar aí a próxima questão. Importante aí, vamos para a questão de número 2. Então, quando eu trago a linha da questão de número 2, vamos observar o que está sendo objeto de análise. Importante aí que, se você está aqui comigo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, ou seja, curta esta aula. Eu digo sempre que só faz sentido eu manter a aula, a reprise da aula, se efetivamente você está comigo ao vivo, você possa efetivamente manter e dizer assim, ó, show de bola, estou curtindo a aula, porque não faz sentido se você está aqui nesse momento e você ainda não curtiu, significa que essa aula não está impactando. E se não está impactando, não faz sentido eu manter a reprise. E agora, se efetivamente estiver impactando, deixa o seu like, deixa a sua curtida, que eu vou deixar a aula disponível da sua prova. Fechado? Bacana. Questão 2. No que se refere à organização do Estado e suas funções, julgue o item a seguir. Nem todos os tribunais do Poder Judiciário se submetem à regra do 5º Constitucional. Essa questão é muito bacana e ela é muito recorrente em provas do CESP e Sebrasp. Eu vou lhe mostrar isso aqui pela linha de aparição em termos de abordagem nas provas.
Então, quando eu trago esse ponto, qual é a linha disciplina? Eu estou falando do direito constitucional. Show de bola, isso não vai mudar. Então, a disciplina envolve o direito constitucional. O tema envolve o poder judiciário. O subtema envolve características. Quando eu me refiro a essas características, o que é importante de você visualizar? Que nós temos exatamente o seguinte: quando eu penso em tribunais e penso na respectiva composição, alguns tribunais, eles não são preenchidos em sua totalidade por juízes de carreira. Aliás, isso vai acontecer com os tribunais como um todo. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, que um quinto, que é a mesma coisa que dizer, importante isso, 20% das vagas de alguns tribunais são compostas por advogados e membros do Ministério Público. Então, note que é importante você saber que, primeiro, isso envolve quanto? Um quinto das vagas. E quando eu falo um quinto das vagas, eu lhe disse um quinto das vagas de... Opa! Eu fui muito claro, eu fui categórico aqui, quando eu lhe disse um quinto das vagas de alguns tribunais. Eu não lhe disse de todos os tribunais. E quando eu me refiro a um quinto das vagas, ó, e eu trago aqui, ó, de alguns tribunais, caneta brega no cérebro. Isso vai se aplicar a quem? Anote aí. Tribunais de Justiça. Então, eu estou falando de TJs. Eu estou falando de tribunais regionais federais, então TRFs, Tribunais Regionais Federais, TRFs. Eu estou falando em tribunais regionais do trabalho, então eu estou falando em TRTs, assim como eu estou falando de um tribunal superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Então, a partir desta consagração, você vai conseguir notar exatamente o seguinte, que esses são os tribunais que estão inseridos no processo. Se esses são os tribunais, a pergunta é: quem é que está fora? Aí eu vou colocar, por exemplo, especificamente, os TREs estão fora, TREs. Eu vou colocar o S, aí eu vou colocar lá em cima STJ, eu vou colocar TSE, eu vou colocar STM, eu vou colocar STF, eles estão fora dessa regra. Perfeito? Por que estão fora? Tribunal Superior está fora, à exceção do TST. Então, STJ, TSE, STM. Perfeito? Estão fora. Os TREs é o Tribunal Inferior, porque lá tem até advogados, mas não vão ter aí membros do Ministério Público. E STF não segue essa linha de composição. Então, você tem que entender esse ponto,
Então, quando eu falo nem todos os tribunais do judiciário se submetem à regra do quinto constitucional, isso é perfeito. Então, nem todos os tribunais se submetem à regra do quinto constitucional. Questão de número 2, questão correta, porque eu disse que nem todos se submetem. Então, eu trouxe justamente um cenário de exclusão, e foi isso que tornou a questão certa. Então, essa é a sacada. Perfeito? Show de bola. Note, gente, esse ponto aqui, ó, foi o desencadeador dessa oportunidade de esquematização. Então, é fundamental que você tenha uma organização estratégica de estudos. Ter uma organização estratégica de estudos para o TRE ou para qualquer outro concurso que surja é fundamental. Então, se você está assistindo a esta aula e está dizendo assim, professor, eu me sinto perdida na preparação. Eu não sei por qual caminho ou qual caminho eu devo percorrer, porque eu tento, mas eu sempre acabo batendo na trave. Eu tento, mas não sei o que eu preciso fazer para transformar minha realidade estudantil. Se você tem essas dificuldades, qual é o passo que você tem que dar nesse momento? Pedir ajuda. E como é que você pede ajuda? A partir da análise individual de perfil estudantil. A análise individual de perfil estudantil é o passo para você transformar a sua realidade. Então, peça ajuda. Peça ajuda. Esse pedido de ajuda é justamente a partir de uma análise individual de perfil estudantil, para que a partir do momento especificamente do entendimento da sua característica, a partir do momento que a sua característica é entendida, você irá conseguir transformar substancialmente a sua realidade. Fechado? Então, esse é o aspecto central. Transforme a sua realidade a partir do momento em que você entende quais são as suas características. Fechado? Bacana? Ficou claro aí esse ponto? Show de bola, que massa. Então, questão de número 2, questão correta, e não deixa passar a oportunidade de entender o seu perfil estudantil. Tá aí, manda mensagem nesse momento para o meu WhatsApp. Perfeito? Show de bola? Bacana. Bom, a partir deste contexto, vamos para a próxima questão. Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3, ela nos remete à linha de um conhecimento importante, à linha de um conhecimento base para você transformar a sua realidade. Vamos para a próxima questão? Vamos entender a questão derradeira, como é que ela aparece? Olha aqui agora, a partir do conhecimento que você teve na questão anterior, você vai conseguir matar essa, já de uma forma mais simples. Então vamos lá. Olha só, olha a questão de número 3. Quando eu puxo aí a questão de número 3, olha só como a gente consegue visualizar a partir do conhecimento já adquirido. No tocante ao controle de constitucionalidade e ao Poder Judiciário, julgue o item com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF. Olha só, o quinto constitucional, por exemplo, se você pega uma questão dessa e não sabe o que é quinto constitucional, você vai embora. Então, não pode esquecer. Quinto constitucional se refere
ao que, professor? A 1/5 das vagas, por isso quinto constitucional. Então, a palavra quinto constitucional se refere ao quê? Reserva de 1/5 das vagas em alguns tribunais. E note que eu falei em alguns tribunais. Eu não falei em qualquer local. Reserva de 1/5 das vagas em alguns tribunais. Então, isso precisa estar claro. Só que olha o que ele traz, é garantido no Tribunal Superior do Trabalho. Tem que tomar cuidado. O que é que eu recomendo? Que, como eu falei tribunal, vá lá e liste os tribunais. Aí você pode fazer primeiro os de segundo grau, depois os superiores, depois o STF. Vamos listar? Então, quando eu falo, por exemplo, em tribunais de segundo grau, quais são os tribunais de segundo grau que nós temos? Vamos estabelecer aqui, ó. Tribunais de segundo grau. Nós temos os TJs, nós temos os TRFs, nós temos os TRTs, e nós temos os TREs. Então, esses são os tribunais de segundo grau. Bacana. Ao lado dos tribunais de segundo grau, nós temos a linha 2, são os tribunais superiores. Então, quando eu cito os tribunais superiores, quem é que vem aqui? Então, nós temos o STJ, nós temos o TST, nós temos o TSE e nós temos o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Show de bola. Então, essa é a linha, esta é a existência de tribunais superiores. Superiores por quê? Porque estão acima de outros tribunais. Entendido. Quando eu caminho um pouquinho mais, eu tenho a corte, ou seja, o Tribunal Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Destes que eu acabei de citar, quem é que possui a característica relacionada? Quem é que possui a característica atrelada ao cenário atinente ao quinto constitucional? Isso é importante. Então, tem quinto, tem quinto, tem quinto, não tem quinto. Então, se eu lhe perguntar dos tribunais inferiores, quem é que não tem o quinto constitucional? Os TREs. Em relação aos tribunais superiores, STJ não tem, TSE não tem, STM não tem. Então, o quinto constitucional existe em tribunal superior? Existe. É o Tribunal Superior do Trabalho. E na Corte Constitucional, STF, também não. Então, qual é a linha? Eu tenho 3 de segundo grau e um Tribunal Superior. Então, o quinto constitucional é garantido no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, Tribunal Superior do Trabalho, sim. Então, a questão de número 3, note que não tem para onde correr. Questão de número 3 é uma questão corretíssima. Questão de número 3 é uma questão corretíssima. Fechado? Beleza? Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Essa foi a linha da questão de número 3. Bacana? Entendido? Massa. Após você visualizar a questão de número 3, note que você também consegue, a partir do conhecimento já adquirido, de fato caminhar no tocante à questão de número 4. No tocante à questão de número 4, é importante você visualizar já uma outra linha, mas mais
uma questão que foi, por exemplo, essa questão mesmo, foi a questão de procurador do Estado de Roraima. Então, é uma questão extremamente interessante, uma questão de nível, como eu brinco, mais alto, mas se você sabe a questão, se você tem um conhecimento técnico, você vai matar a questão independente do nível da prova, do nível da questão. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue matar. Deixa eu puxar para cá. Perfeito. Acerca da justiça eleitoral, da justiça estadual e da advocacia pública, julgue o item subsequente. Um quinto das vagas dos tribunais eleitorais deve ser preenchido por juízes egressos da advocacia e do Ministério Público alternadamente. Aí, primeiro ponto, quando a gente fala um quinto das vagas dos tribunais eleitorais, você já viu comigo que os tribunais eleitorais, então, quando eu falo em tribunais eleitorais, eu estou falando tanto dos TREs, já que ele não falou que era regionais, quanto do TSE. Nenhum deles está submetido à regra do quinto constitucional. Nós não temos. E quando eu pego esse ponto, é importante frisarmos sobre a linha atinente, tanto a composição do TSE, quanto a linha da composição dos TREs. Então, quando eu raciocino especificamente o cenário, e esse cenário envolve caneta brega, lá especificamente o artigo 119, assim como o artigo 120, o que é que você vai precisar visualizar? Eu vou trazer aqui a linha do artigo 119, assim como a linha do artigo 120, porque é extremamente importante você visualizar esses dois pontos. Vou trazer aqui para um cenário menor, para que você consiga visualizar toda a linha atinente ao TSE. Então, quando eu falo do Tribunal Superior Eleitoral, ele possui no mínimo 7 juízes. Então, quando eu falo desta composição de um TSE, então olha só, quando eu falo TSE, em termos de composição, você vai pensar de logo o seguinte: nós temos três que são oriundos do STF, dois são oriundos do STJ, então não tem o que pestanejar. E especificamente dois estão relacionados à advocacia. Tudo bem que esses dois são escolhidos dentre seis. Escolhidos dentre seis advogados com notável saber jurídico e reputação ilibada. Com notável saber jurídico. E eles são indicados pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, esses três são o quê? São eleitos, mediante eleição por voto secreto. Três dentre os ministros do STF. Então, esse é o ponto. Então, note que aqui eu só tenho um advogado. Eu não tenho membro do Ministério Público. Se eu não tenho membro do Ministério Público, já foi. Eu não vou ter o quinto constitucional. E mesmo assim, dos sete, você está vendo aí 2/7, vamos dizer assim. Perfeito? Já quando eu penso na composição dos tribunais regionais eleitorais, eu também já trago um cenário diferente.
Para fim dos tribunais regionais eleitorais, você também vai pensar nesse cenário aqui. E qual é o aspecto que você vai visualizar quando eu penso nos tribunais regionais eleitorais? Você também vai pensar nos 7. Só que como é que você vai ter a composição atinente a esses 7? Então, quando eu penso no TRE ou nos TREs, em termos de composição. Então, nos TREs, quando eu penso na composição, é uma linha um pouquinho diferente. Mas eu tenho o quê? 2 são oriundos do Tribunal de Justiça. 2 são juízes de direito. Quando eu falo juízes de direito, são juízes de primeiro grau. Então, formamos 4. Especificamente, ou é juiz federal ou juiz de TRF. Depende se o Estado ele é ou não sede especificamente de TRF. Por exemplo, no momento que eu estou fazendo a questão, a Bahia não é. Então, a gente vai escolher um juiz federal, perfeito? Que está especificamente relacionado àquela região. Agora, se eu pegasse aqui, por exemplo, o estado de Pernambuco, lá é sede do Tribunal Regional Federal, é a sede do Tribunal Regional Federal da quinta região. Então, neste caso, eu vou pegar um juiz do TRF, que a gente chama de forma coloquial, porque não está assim na Constituição, está no regimento interno, mas na Constituição não. A gente chama de desembargador federal. E aí nós temos também 2 que são oriundos da advocacia. 2 são oriundos da advocacia. A mesma linha, por nomeação pelo presidente da República, aí você vai colocar escolhidos dentre 6 advogados. Aí já sabe, notável saber jurídico e reputação ilibada, só que aqui é indicados, ou eles são indicados pelo respectivo Tribunal de Justiça. Eles não são indicados pelo STF, como aconteceu especificamente na composição do TSE. Então, note que em nenhum momento aqui você está vendo a citação. Note, é só você observar. Você não tem a citação aqui de membros do MP. Como você não tem a citação de membros do MP, não dá para você perder especificamente a questão. Então, vamos lá? 1/5 das vagas dos tribunais eleitorais deve ser preenchido por juízes egressos da advocacia e do Ministério Público alternadamente. Errado, errado. Ministério Público nós não temos. Então, especificamente, essa nossa questão aqui eu acabei não colocando. Questão de número 4. Essa foi a questão de número 4, não é isso, galera? Essa foi a questão de número 4. Questão de número 4. Então, gabarito é um gabarito errado. Ó, gabarito errado, questão de número 4. Perfeito, meu povo? Show de bola? Massa. Importantíssimo frisarmos neste quesito exatamente o seguinte: quanto mais questões você faz, maior será a sua autoconfiança. Não tenha dúvidas disso. Quanto mais questões você faz, mais você conhecerá da banca examinadora. Então, o seu nível de confiança está lá em cima, mesmo que você erre a questão. Sabe por quê? Porque o passo que você vai ter aqui é de entender como a questão é cobrada. Então, por isso, nós estamos com um curso de questões
É um curso de reta final para a preparação do concurso TSE unificado. Esse curso de reta final, ele vai ser na modalidade online ao vivo. Então, online ao vivo através do Zoom. Online ao vivo através do Zoom. O horário das aulas acontece das 19 às 21. E as matrículas, elas podem ser realizadas no 71984244057 e você deve utilizar o seu cupom de desconto. Qual é o cupom de desconto? Você vai dizer exatamente assim: sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius, e você vai indicar a rede social que você me acompanha. Então, é exatamente isso. Você vai dizer exatamente a rede social que você me acompanha. Perfeito? Então, esse é a linha para você ter acesso ao cupom de desconto atinente a esta reta final do concurso do TSE unificado. Fechado? Bom, além disso, além desse curso de reta final do TSE unificado, nós teremos o aulão de véspera. O aulão de véspera vai acontecer no dia 7 de dezembro. 7 de dezembro. O início vai ser às 8 da manhã. O horário de início às 8 da manhã. E aqui, no caso do aulão, você vai solicitar ter acesso ao lote de lançamento, tá certo? Você vai dizer que é meu aluno, vai dizer que é minha aluna nas redes sociais e vai pedir o acesso ao valor de lançamento, fechado? Essa é a forma de você assegurar o seu desconto diferenciado na preparação. Fechou? Então, manda mensagem nesse momento para a minha equipe no 719-8424-4057. Claro, se você estiver diante de um cenário em que a aprovação é uma oportunidade para você. Não dá para, de repente, você perder uma oportunidade como essa. A gente está falando de um concurso de altíssima magnitude que você não pode perder a oportunidade de ter a melhor preparação possível. E não tenha dúvidas que dicas finais, que um processo 100% focado também em resolução de questões vai transformar substancialmente a sua realidade, a sua jornada. Fechado? Bacana? Show de bola, show de bola, show de bola. Bom, a partir desse ponto, vamos lá, vamos salvar e vamos para a próxima questão. Vamos para a questão de número 5. Show de bola, show de bola, show de bola. Já guarda aí os detalhes da questão. Então, se a gente caminha mais um pouquinho e a gente observa a questão de número 5, o que é que a gente vai visualizar? Olha só, é uma questão aqui que mistura a parte de direito administrativo com a parte de direito constitucional. Então, é interessante essa questão 5 exatamente por isso. Por ser uma questão que eu considero como uma questão interdisciplinar. Então, essa linha de uma questão interdisciplinar é fundamental para fins de entendimento. Perfeito? É fundamental. Então, vamos lá? Vamos estabelecer aqui para que você efetivamente não perca a questão. Fechou? Em relação à administração pública, julgue o item que se segue considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Admite-se que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, realize o juízo de compatibilidade
do conteúdo de questões do concurso público com o previsto no edital. Isso é interessante. Eu gosto dessa questão porque traz uma linha atinente ao Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, de atos administrativos. Então, eu posso cobrar tanto em direito constitucional quanto em direito administrativo. Então, note que quando eu falo do Poder Judiciário e que esse Poder Judiciário ele possui características, nós vamos ter, neste sentido, o Judiciário no exercício de funções típicas. E neste exercício do Judiciário, relacionado, atrelado à linha de funções típicas, nesse cenário, qual é a função típica do Poder Judiciário? A função é de julgar, é de resolver conflitos. Só que neste caso, quando eu me refiro a um cenário de atos administrativos, esse julgar não pode ingressar no mérito administrativo. Então, atrela-se a análise da legalidade dos atos administrativos. Então, quando eu falo análise da legalidade, eu estou dizendo que não pode adentrar o controle, não pode adentrar, não pode efetuar o controle de mérito, que é justamente a análise de conveniência e oportunidade. Então, note que na questão, o que é que eu trago aqui? Muito simples. Admite-se que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, perfeito. Se fosse na questão, ó, no exercício do controle de mérito, se tivesse aqui escrito, no lugar desse controle de legalidade, tivesse escrito controle de mérito, estaria errado. Realize o juízo, note, de compatibilidade do conteúdo das questões de concurso com o previsto no edital. Compatibilidade é para saber se a questão fugiu ao que está no edital. Esse é o ponto central que você vai analisar. Vai avaliar se a questão, ela efetivamente, ela está cumprindo o que está previsto nas regras. Então, esta compatibilidade não é análise de mérito, é análise do cumprimento legal. Então, essa análise de compatibilidade do conteúdo é uma análise de legalidade, não é uma análise de mérito. Então, se é uma análise de legalidade, a questão de número 5, ela está de acordo com as prerrogativas do Poder Judiciário. Então, a questão de número 5, ela se constitui como uma questão corretíssima. Não tem para onde correr. Não dá para você pestanejar em relação a uma questão como essa. Fechou? Bacana? Massa. E para que a gente possa fechar com chave de ouro o nosso simulado, olha como passa rápido. Como eu brinco, aula boa passa rápido, hein? Aula boa passa rápido. Brincadeira. Mas note como é importante você visualizar esse aspecto. É importante isso, tá? Então, olha só. Neste sentido, é importante que você não esteja comigo só nesse momento em que a aula está se realizando. É importante que você esteja comigo todo santo dia. E é justamente por isso que eu estou disponibilizando aqui agora para você as minhas redes sociais. Cada rede social dessa tem um significado. Então, por exemplo, o Spotify, assim como o YouTube, e você está no YouTube nesse momento, você já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, já deixou o seu like nesta aula, fundamental para a reprise ficar disponível, hein? Então, você não pode aqui, de repente, se furtar
a você analisar todo dia esses aspectos. Então, por exemplo, no Spotify, de segunda a sexta, 6 da manhã e meio-dia, nós temos meio-dia uma questão nova, um processo de resolução estratégica de questões, todo santo dia. E 6 da manhã nós temos um podcast sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance. Não dá para você ficar de fora. É todo santo dia, de segunda a sexta-feira. Tá certo? Já no YouTube, além do que eu falei para o Spotify, semanalmente nós temos aulas ao vivo, são simulados que eu realizo. Nesse momento que a gente está fazendo aqui essa aula, está acontecendo como esta, às quartas-feiras, às 14h30, sábados, às 9 da manhã. Então, fica ligado, fica ligada para acompanhar esses simulados. Eu sempre escolho uma banca examinadora específica para que a gente possa efetivamente desenvolver. Fechado? Bacana. O WhatsApp. O que é importante aí você saber o WhatsApp, para que você solicite efetivamente a transformação da sua realidade estudantil. E como é que faz isso? A partir da análise individual de perfil estudantil. Não é possível que você hoje continue a se sentir perdido ou perdida. Ou você toma uma atitude de mudar a sua realidade agora, ou você vai continuar batendo na trave. Até quando você quer bater na trave? Você quer transformar a sua preparação ou não quer? A aprovação no concurso é ou não é prioridade para você? Reflita sobre esses pontos. Se é uma prioridade para você, a mudança de preparação, ela precisa ser imediata. Aliás, para ainda aproveitar a preparação atual para o TRE, a partir de um plano revisional. Fechou? Bacana? Massa! Ainda neste sentido, fundamental que você me acompanhe todo santo dia pelo Telegram. Telegram, aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas que você tem muito mais funcionalidades. Questões às 5, 9, 13 e 18. Respostas comentadas às 7h30, 12, 16 e 19 horas. Além disso, se você efetivamente quer ter acesso a dicas para aumentar a sua produtividade nos estudos, ou seja, a qualidade da sua produção e a sua performance, me segue no Instagram, prof.alanvinicius. Se quer dicas minhas e de outros profissionais relacionados aos conteúdos das disciplinas, segue o Acerte Concursos. Além disso, solicite o seu cupom de desconto nas matrículas dos nossos cursos, tá certo? O cupom de desconto que você vai utilizar, você vai dizer exatamente que é minha aluna ou meu aluno e vai dizer qual é a rede social. Perfeito? Então já vou colocar aqui o cupom de desconto para que você possa aproveitar. Fechado? Então, cupom de desconto sempre indicando o cenário, indicando exatamente qual é a rede social que você está me acompanhando. Fechado? Essa é a forma de você participar dos nossos cursos com a condição mais especial que você merece. Fechou? Então, para a gente fechar com chave de ouro, vamos para a última questão do simulado de hoje. Vamos que vamos? Show de bola. Na nossa última questão, na nossa questão de número 6, vamos ver o que é que nos aparece. Na questão de número 6, vamos ver aí o que é que nos aparece. Olha só. Vamos julgar o item sobre os poderes da República. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão, então, de número 6. Questão, mais uma vez, do CESP-SEBRASP. Julgue o item subsequente a respeito dos poderes da República. Um juiz federal chamado a ocupar a função de presidente de empresa estatal mantida pela União poderá acumular
tal função com o exercício da magistratura. Gente, essa é uma típica questão que você, quanto mais tiver o padrão de resolução, mais facilidade você vai ter no processo de matar uma questão. Porque aqui você precisa situar. A disciplina é direito constitucional, show de bola. Beleza, professor? Consegui compreender, consegui enxergar que era direito constitucional. Consegui enxergar que o tema envolve o poder judiciário. Show de bola. Só que aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, poderá. Poderá é uma permissão. Então, essa questão ela tem a ver com as vedações atinentes aos magistrados. Você vai precisar enxergar essa linha. E quando você enxerga essa linha, fica muito mais fácil de você matar uma questão. Então, o que é que você vai ver aqui, ó? Ó, o que é que você vai ver de logo? Vedações, identificação. Não precisa nem características aqui. Aqui é a identificação. E nessa identificação, o que que nós temos? Nós temos que é vedado aos juízes exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Ou seja, note de acho que é vedado, não pode exercer, mesmo que tenha em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Entendimento é que esse uma de magistério, primeiro, magistério é o quê, professor? É de professor. Então, a primeira linha que você precisa entender o que é esse cenário de magistério. Então, o cenário de magistério está relacionado à função de professor. E essa vedação é no sentido de acumulação de outros cargos ou empregos de natureza pública, tá? Então, ele pode, além de juiz, ter uma de professor público e de professor privado aí, quando ele tiver compatibilidade de horários. Claro que em relação ao professor público, tem que ter a compatibilidade de horários. Então, o juiz federal, chamado a ocupar a função de presidente estatal mantida pela União, poderá acumular tal função? Não, não pode. Poderá acumular tal função? Não pode. Com o exercício da magistratura? Não. É completamente vedado. Então, nós estamos diante da questão de número 6 como uma questão erradíssima. Então, não dá para perder a questão. Precisa efetivamente matar a questão para que você não corra riscos efetivamente no momento de resolver uma outra questão que tem essas características. Fechado? Então, a questão de número 6 é uma questão errada. Fechado? É isso aí, galera. Estamos juntos. Gratidão sempre pela sua presença. Esteja aqui sempre. É fundamental que você aproveite cada detalhe que eu lhe trago dentro da preparação. E é importante também que eu deixe aqui, já para você, nesse quadro final, todas as linhas das redes sociais, para que você lembre do Spotify, lembra do WhatsApp, se está sentindo dificuldade em planejamento e organização, manda mensagem para mim, o Telegram, o Instagram, o YouTube, assim como os cursos do curso fundado por mim, o Acerte Concurso, o maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, que está do Norte e Nordeste. Então, gratidão pelas palavras de sempre, gratidão pelo carinho, gratidão pela presença. É isso aí, estamos juntos, rumo à sua aprovação. Nós estamos sempre com os podcasts das 6 e 6 da manhã,
com a resolução estratégica, como nós tivemos hoje, ao meio-dia, assim como os simulados que acontecem às quartas-feiras, como hoje, assim como aos sábados. Grande abraço, estamos juntos e até as próximas aulas. Beijo para vocês, beijo no coração, grande abraço. E hoje à noite, para quem está comigo, existe o curso aí, mas está relacionado a uma outra linha, já não é CESP, Sebrasp dessa vez, beleza? Grande abraço, gente, valeu. Rumo à sua aprovação. Valeu!